Olá pessoal, tudo de bom para você? Muitas vezes as pessoas dizem, né? Mas rapaz, já vem esse cara falar de Bíblia de novo, Evangelho, isso é careta demais, isso é ultrapassado, isso não dá dinheiro, isso é conversa que os pastores, os padres colocam na mente do povo, isso aí é conversa de carochinha, a Bíblia foi escrita pelos homens. Tem muitas pessoas que pensam nessa mentalidade, né? Mas a gente respeita todas as opiniões, porque Deus deixa todo mundo livre, né? Deus, ele deu o livre arbítrio para a gente seguir o que a gente quiser. A gente pode seguir o caminho do mal, do bem, né? Você pode acreditar na Bíblia ou não pode acreditar na Bíblia. Você pode crer no Evangelho ou ser ateu, ter a sua religião, seguir o que você quiser. Deus deixa totalmente livre, mas a sua palavra existe, os seus mandamentos existem. Ele deixou para que o homem siga os seus mandamentos, a sua vontade, para alcançar a salvação eterna. Nós sabemos que muitos não creem na salvação através de Jesus. Nós sabemos que muitos creem, né, na salvação através da reencarnação, outros creem em Buda, em Maomé, em Allan Kardec, né? Muitos não acreditam em nada disso, apenas no dinheiro, no que ele pode resolver na sua vida, né? Muitas pessoas buscam muito dinheiro, porque se eu tiver muito dinheiro eu posso pagar um médico, eu posso me curar de uma doença e não preciso de religião, não preciso da palavra de Deus. Nós sabemos que tem muitas pessoas que pensam com essa mentalidade, né? Com esse pensamento, com essa narrativa. Então é isso. Cada um segue o que quer, mas a palavra de Deus é uma só, é bem clara. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele disse que bem-aventurados é aqueles que pregam a palavra de Deus. Todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Tudo passa nessa vida, né? Tá aí, passando a Copa do Mundo, mas vai passar, o pessoal vai esquecer, não vai nem lembrar mais daqui a alguns anos quem foi que jogou, quem foi que ganhou. A política é a mesma coisa, o candidato que perdeu, o candidato que ganhou, e passar o tempo as pessoas nem vai ligar mais. Mas a palavra de Deus, ela permanece para todos sempre, né? Ela veio desde o princípio e vai durar para todos sempre, como disse Jesus, né? Jesus, ele tem autoridade para falar. Ele venceu a morte, ele não teve pecado, não errou, foi para a cruz para nos salvar, venceu o diabo, venceu a morte, curou, porque ele foi o próprio Deus que se fez homem e habitou no meio de nós para nos dar a salvação. Foi o próprio Deus que veio à terra em forma humana. Jesus, como diz em 1 João, capítulo 5, versículo 20, que diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É muito forte isso, né? Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É tanto que ele, conversando com Natanael, e Natanael: o Senhor, nos mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: há tanto tempo comigo, Natanael, e me pergunta: mostra-nos o Pai. Quem veio ao Pai veio a mim, e quem veio a mim veio ao Pai. Então são a mesma pessoa, né? É o Pai, Filho, Pai e Espírito Santo. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três em uma só divindade, porque Deus não é um ser de três cabeças, mas ele é um, e ele pode estar atuando como Espírito Santo, como Filho e como Pai, porque ele pode todas as coisas nos céus e na terra. Ele pode ressuscitar qualquer morto,
Ele pode vencer a morte a qualquer momento, porque Ele é o próprio Deus e a vida eterna. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, os seres humanos, os animais. Infelizmente, houve uma grande rebelião no céu, onde Lúcifer, que era um anjo, foi expulso e se transformou em diabo, em demônio, em acusador. Para ele não tem mais salvação, mas ele persevera todos os dias para levar o ser humano às profundezas do abismo, o lugar que ele está e que ele vai, porque ele tem raiva do ser humano, porque para o ser humano ainda existe salvação e para ele não. Então ele tem muita raiva da criação de Deus, que é o homem, e aí ele persegue o ser humano. É por isso que está aí toda essa catástrofe na terra, violência, homicídio toda hora, guerra, ganância, pai matando filho, filho matando pai, por conta do inimigo que entra na mente das pessoas para fazer o mal. Então é isso. Eu sei que muitos vão ignorar a minha palavra, não vão acreditar, mas que Deus abençoe você. Você não é obrigado a acreditar em mim, em nada, e Deus não obriga ninguém a acreditar nele. Eu acredito de livre e espontânea vontade, porque eu creio na palavra de Deus. E você tem um livre-arbítrio. Agora, todos nós um dia vamos dar conta de todos os nossos atos a Deus. E todo joelho se dobrará nos céus e na terra perante o Senhor Jesus no grande juízo final. Então, isso que a palavra dele diz, eu creio, acredito. Você não é obrigado a crer, Deus não obriga ninguém a crer. Então, é melhor falar de Deus, falar da palavra dele, que é eterna, a palavra de Deus, do que falar coisas supérfluas, que fica só nesta terra e que muitos perdem tempo falando besteira aqui nesse mundo, e nós vamos dar conta de todas as palavras que falamos nessa terra, ou de bem ou de mal. Então vamos receber aquilo que nós plantamos. Então que Jesus abençoe a todos abundantemente, no nome do Senhor Jesus, e que haja salvação àqueles que creem na palavra de Deus e que rejeitam o mal na sua vida. Um forte abraço, tudo de bom, que Deus abençoe a todos.